Os comentadores David Borges e Rui Santos estão no Jornal da Noite. Olá, muito boa noite a ambos. David, Rui, boa noite. Boa noite, claro. Rui, ouvimos aqui Rui Pinto falar de falta de parcialidade da justiça nestes casos de futebol. Como é que devemos encarar estas palavras? Bom, eu acho que devemos encarar com alguma atenção. Eu tenho dedicado muitos anos da minha vida em relação a tentar introduzir, através do documentário, naturalmente, fatores de correção e de regulação no futebol em Portugal. Eu não gosto de ver o meu país tratado como um Estado fantoche ou como um Estado de palhaço. Não gosto. Mas percebo algumas das críticas feitas por Rui Pinto. O Rui Pinto faz uma caracterização do futebol em Portugal que me parece perto da realidade. Isto é, o futebol em si, a Liga, a Federação, o próprio Estado, quando o movimento associativo não faz essa regulação, falha em muitos momentos em que nós, portugueses, gostávamos de ver introduzir esses fatores de regulação e alguma moralização no futebol. Isso não acontece. Repare-se, há pouco tempo, até em função daquilo que foi uma investigação feita pelo próprio Rui Pinto, com ligações ao Football League, como nós sabemos, houve consequências ao nível do Estado espanhol. Houve uma condenação por fraude fiscal Cristiano Ronaldo, que impendeu sobre Cristiano Ronaldo, e isso teve um retorno, uma reversão do ponto de vista do benefício do Estado espanhol e, portanto, para os contribuintes espanhóis. Em Portugal, o que é que aconteceu? Esse assunto foi passado completamente ao lado. Bem sei que não havia aqui uma questão associada à fiscalidade portuguesa, mas havia aqui questões de natureza ética, do ponto de vista do posicionamento de alguém que representa Portugal em muitos momentos. E isso nada aconteceu. O Presidente da República teve uma posição, do meu ponto de vista, absolutamente incoerente com aquilo que deve ser, digamos, a representação ética e exigente e rigorosa de um órgão de soberania. E, portanto, há questões relacionadas com as transferências dos jogadores que foram suscitadas pelo próprio Football League, que eu não vejo aqui tratar com seriedade. Com seriedade. E deixa-me perguntar ao David se também achas que a justiça neste campo afina pelo mesmo diapasão, ou seja, tem sido muito branda e, ao contrário de outros países, não vemos consequências. Como é que encaras também estas declarações e acusações? Eu não sei se é ao contrário dos outros países, porque eu tenho uma visão mais abrangente que a do Rui Santos. Eu não acho que seja só um problema de Portugal, é um problema do mundo. A FIFA e a UEFA são mundos fechados, pouco investigados, pouco conhecidos. Há depois uma floresta quase impenetrável de fundos, empresários, agentes. Depois há clubes que se movem de forma opaca, movimentando milhões, 220 milhões para ali, 100 milhões para acolá, sem se saber exatamente como é que o dinheiro vem, para onde vai. E depois há sheiks e oligarcas que compram clubes, Manchester City, o Paris Saint-Germain, criando um grande fosso para com os outros clubes. E os Estados investigam um pouco. A FIFA e a UEFA movem-se pouco nessa transparência e nessa investigação, e os Estados não fazem nada. E aqui é Portugal e os outros países. Apesar de tudo, o Rui Pinto era neste momento, estava a colaborar com as autoridades francesas e iria, ao que tudo indica, iniciar uma colaboração com as autoridades suíças que visavam precisamente o presidente da FIFA. Mas eu ponho dúvidas, sérias dúvidas a isso, porque eu não sou apóstolo de milícias. Sejam milícias na rua, que entram em casa de pessoas para descobrir terroristas, malfeitores, como também não posso apoiar, digamos, milícias informáticas, aqueles que remexem na privacidade das pessoas e das organizações para descobrir alguma coisa. Portanto, mantens reservas em relação ao trabalho deste homem? Acho que este tipo de casos deve ser severamente punido. Rui Pinto deve ser punido pela Justiça, independentemente... Portanto, não o encaras de maneira nenhuma como um herói, como alguns o encaram? Não posso encarar como um herói. Apenas como um criminoso? Em nome do futuro não posso considerá-lo como um herói, porque senão criamos aqui aquilo que um jurista recentemente disse, a abertura de uma janela por onde podem entrar todos os demónios. E eu não quero que a minha casa informática seja invadida, vasculhada, em busca de algum jardim secreto que eu tenha. E, em nome disso, eu não posso aceitar este tipo de coisa. Independentemente de me chocarem muitas destas revelações, que apenas provam aquilo que eu já sei aquilo que eu já imagino que tem a ver com o mundo opaco do futebol. Rui. Eu tenho uma posição ligeiramente diferente, que é... Entendo, naturalmente, que nós devemos estar salvaguardados e, portanto, que aquilo que, enfim, possa constituir um crime do ponto de vista daquilo que é a ação de Rui Pinto deve ser, naturalmente,
penalizado como tal. Mas há aqui uma questão de interesse público também, associado... Mas os fins não justificam os meios. Está bem, David, não podemos seguir esse caminho, que é perigoso. Mas, obviamente que... Muito perigoso. Obviamente que esta é a questão... Pode-se descobrir um terrorista ligada, na tua casa, certo, que é uma questão de grande interesse deixa-me público, dizer isto. Mas a forma como se entra na tua casa certo, para descobrir esse terrorista é que certo, não é aceitável, certo. porque um dia podem entrar em tua casa Eu percebo esse à princípio. procura de algum inocente. Percebo e entendo esse princípio. Mas isto entronca naquilo que eu estava a dizer inicialmente, que é a questão da regulação. Quer dizer, isto exige uma maior regulação daquilo que são os instrumentos, as ferramentas que estão à disposição da Liga, da Federação e do nosso Estado. Quando o Rui Pinto introduz aqui uma questão crítica relativamente à ausência de uma atitude clara perante situações que nós todos sabemos que existem. A questão dos dinheiros, para onde é que vão os dinheiros das transferências? Eu introduzi há uns anos a questão da Casa das Transferências, sim, que é exatamente uma ferramenta de controlo, de fiscalização relativamente aos movimentos das transferências. Alguém pensou em introduzir esse mecanismo? Eu sei que houve, num determinado momento, essa tentativa. Mas alguém estava interessado nisso? Verdadeiramente Os clubes interessado. estão interessados nisso. A FIFA está interessada em mexer nesse monstro. A Liga está interessada. Não estão. Eventual extradição para Portugal de Rui Pinto poderá ameaçar mais quem? Quem é que tem mais razões para estar receoso neste momento de uma extradição dele para Portugal e de um processo que se possa abrir a partir daí? Não sei se haverá alguém temeroso. Para já, o que me parece é que tudo o que o Rui Pinto diz em relação aos riscos que corre parecem-me claramente exagerados. Portugal é um Estado de Direito e, portanto, há que confiar que Rui Pinto, se for extraditado de Portugal, virá ter um julgamento justo e sem algum risco para a integridade física dele. Não sei que novas revelações ele pode ter. Para já é sobre o caso Doyen, segundo diz o advogado, apenas. Única e exclusivamente. Daqueles fundos. Sporting, não é? Todo o futebol não me levanta dúvidas hoje. E é um pouco como o Rui diz. Há uma transferência de 220 milhões que vêm para aqui ou saem daqui. Mas qual é o rumo do dinheiro? Aquela célebre expressão follow the money, siga o dinheiro, não está a acontecer em nenhum ponto do globo. Isso mostra-nos o volume de negócios em que o futebol se está a transformar e, em função disso, o mundo de habilidades que se está a criar, com grandes escritórios de advogados, todos convergindo no sentido de criar condições para que tudo isto se faça escapando à vigilância e à investigação. Estão sempre um passo à frente. Entidades que são logo por si duvidosas, FIFA, UEFA e por isso é que eu outras. digo que, quer dizer, é muito mau chegarmos à conclusão, para chegarmos à verdade, que temos que esperar que haja um hacker qualquer que nos leve à verdade. Mas eu sigo muito aquele velho... E eu prefiro que seja o Estado Sim, não claro. É? Que crie as ferramentas de regulação, sempre não é? Que um e de culpado, escrutínio para que prefiro sempre que um culpado saia em liberdade do que um inocente entre na cadeia. E por isso eu entendo, sem dúvida, em nome do futuro e levando em conta todos os riscos que estas situações podem implicar para a nossa civilização, certo? É preciso que os Estados se movam, certo, no sentido de fazerem o seu papel, claro, de perseguirem aquilo que para nós são dúvidas, claro, seguindo o dinheiro, claro, e procurando saber, querendo saber o que se passa dentro do mundo do futebol, como se quer saber o que se passa dentro do mundo das finanças ou outras. O Rui Pinto se calhar tem razão numa coisa, é que, na verdade, se nós verificarmos qual tem sido a eficácia da justiça, a justiça normal, a justiça comum e da justiça desportiva em relação ao futebol, se calhar ele tem alguma razão. Uma inação completa, uma ineficácia completa. E, portanto, vamos lá ver isto de uma maneira global, que é, ok, nós vivemos num Estado de Direito, temos que acreditar no Estado de Direito, mas, atenção, há muita coisa que está a passar e que tem que haver forma de lá chegar. Eu espero que não seja desta maneira. Sempre através das autoridades, nunca através da pirataria, da entrada ilegal nos nossos domínios, seja na nossa casa, isso também defendo, seja no nosso computador. Também defendo.